sem mercê, ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se não me valer. Nem serviços prestarei sem o seu poder. Ele valerá, Cristo valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá, Cristo valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Bom dia, classe, bom dia a todas, todos e todes. Um excelente domingo para vocês, especialmente para os meus irmãos e minhas irmãs da classe Santuário. É uma satisfação muito grande estar me dirigindo a vocês neste primeiro domingo de fevereiro. E falando em fevereiro, sempre esse mês gera uma expectativa muito grande para todas as nazarenas, todos os nazarenos, todos os membros congregados e congregades dessa comunidade, pois é o mês do nosso aniversário. Estamos caminhando aí para o 47º, aniversário, 47 anos de muita luta, resistência e fé. E é nesse clima que durante os domingos de fevereiro a nossa classe estará fazendo alusão a esse mês do aniversário, aos 47 anos da nossa comunidade. Teremos a participação de irmãos e irmãs da nossa classe, como irmãos e irmãs da classe da Mangueira, representantes aí de alguns departamentos da nossa igreja, para contribuir conosco nesse momento nosso aqui, que é um momento bastante especial, um momento de reflexão, um momento também de comunhão, mesmo de forma virtual, mas não deixa de ser esse momento de experiência comunitária, de experiência conjunta. E aqui estamos para celebrarmos juntas e juntos esses 47 anos. E no decorrer desse vídeo, vocês terão a oportunidade de ouvir depoimentos, com certeza já ouviram canções aí inspiradoras. E o texto que eu escolhi para essa reflexão está lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Aí vocês poderão acompanhar aí na casa de vocês, com a sua Bíblia. E aí nós vamos, vou fazer referência citando na medida que eu estiver refletindo. Então, Apocalipse 3, do 14 ao 18, que fala de uma das comunidades, de uma das igrejas da Ásia Menor. Aliás, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, esses dois capítulos são bastante conhecidos por conta das cartas que foram direcionadas, 7 cartas direcionadas a essas 7 comunidades, as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, atualmente a atual Turquia, e uma dessas comunidades é a comunidade de Laodiceia. E interessante também notar e destacar que muitas interpretações equivocadas a respeito desse texto, muitas conclusões infundadas, são ditas aí em alguns púlpitos, e interessante, fundamentados, esses discursos fundamentados
nesta narrativa, nesse texto de Apocalipse 3, do 14 ao 18, da igreja Laodiceia, até mesmo para justificar formas litúrgicas, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar que crente tradicional é um crente frio, que crente pentecostal é um crente quente, o crente do fogo é o crente quente, aquele culto que é tudo calmo, sereno e tranquilo, que as pessoas no silêncio acham que esse culto é um culto frio. Com certeza vocês já ouviram, né, ouvir esses jargões que surgem de forma assim, né, inesperada num seio evangélico, num círculo evangélico, mas enfim. E interessante que esses jargões são fundamentados nesse texto, o texto não está dizendo nada disso. E no versículo 15, o texto vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, primeiro, o texto não está tendo problema nenhum com a questão com a frieza e com a quentura, né? O texto não está preocupado com a temperatura, se você é frio ou se é quente. Eu já começa por aí, logo no início. Aqui no texto não está falando de formas litúrgicas. O problema vem logo no versículo seguinte: assim porque és morno, e nem és quente nem frio. O problema aqui não é ser você, meu irmão, minha irmã, tradicional ou não. O problema aqui, meu irmão, minha irmã, não é ser você ser pentecostal ou não. O problema não é esse. O problema é outro. E para nós entendermos o problema, nós precisamos recorrer ao contexto histórico da carta e principalmente o contexto geográfico. É o que vai abrir a compreensão para uma interpretação correta e nós tirarmos as lições a partir dessa hermenêutica e essa exegese do texto. Laodiceia ficava entre duas cidades, né? Tinha Laodiceia, de um lado tinha Colossos, né? Lembra de Colossenses, né? Paulo escreveu, né, uma de suas cartas dirigida aos Colossenses, então Colossos, e do outro lado tinha Hierápolis. Então Laodiceia ficava entre essas duas cidades. Uma era conhecida pelas suas águas quentes, térmicas, utilizada para fins medicinais. Eu estou até destacando, utilizada para fins medicinais. E a outra cidade conhecida pelas suas águas frias, que eram utilizadas para refrigério, para refrigerar, refrescar. Eu estou fazendo questão de destacar essa palavra utilizar, porque o segredo está justamente nesta palavra, nesse termo. E o que acontecia? Quando as águas... E Laodiceia tinha um aqueduto de 9 quilômetros, mais ou menos, segundo os historiadores e arqueólogos e teólogos. E quando as águas quentes se encontravam com as águas frias, né, quando as águas quentes de uma cidade se encontravam em Laodiceia com as águas frias da outra, ou seja, Colossos e Hierápolis, quando chegava em Laodiceia, nesse encontro, né, não é que chegava, nesse encontro as águas tinham uma temperatura, que é justamente essa temperatura que está sendo denunciada no texto, morna. E quando as pessoas daquela cidade consumiam as águas mornas de Laodiceia, o que acontecia? O que acontecia? Essas pessoas, né, muitas delas passavam mal ao ponto de vomitar. E aí é por isso que o texto no versículo 16, que fala assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o problema é que aquela temperatura, a água, né, morna, causava um mal-estar, e as pessoas vomitavam por conta desse mal-estar. Ou seja, tirando o mal-estar que essas águas mornas provocavam nas pessoas, fora isso, as águas mornas não tinham nenhuma utilidade, a não ser fazer com que as pessoas passassem mal, né? E que também não era o benefício, né? Então, o que está sendo denunciado no texto é que aquela comunidade, né, ela tinha uma postura muito omissa e inútil. Ela não oferecia cura, assim como as águas quentes, e não oferecia refrigério da mesma forma como as águas frias. Ou seja, uma comunidade inútil que não mostrou para que veio, não entendeu o sentido de ser igreja, o sentido de ser comunidade. Por isso que o texto vai usar essas dicotomias: temperatura, frieza, cegueira e visão, nudez e vestimenta, riqueza e pobreza.
justamente no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E sabes que tu és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Vocês podem observar aí na Bíblia de vocês essa dicotomia. Riqueza, pobreza, nudez, vestimenta, frieza, né, e a temperatura quente. Então o texto está recheado dessas dicotomias. Isso também está ligado ao contexto histórico. O texto fala de riqueza, né? Aquela comunidade tinha uma postura muito orgulhosa, por ser uma comunidade bastante abastada, rica, mas era uma comunidade que não tinha utilidade, era omissa diante dos caos, né, social, político, econômico, enfim. A igreja estava omissa, não reagia diante das injustiças. E também, por que fala da riqueza? Porque um dos centros econômicos da Ásia Menor justamente estava naquela cidade, da Laodiceia. Vamos dizer assim, trazendo para uma linguagem de hoje, para a gente entender, para eu ser um pouco mais didático, né? O Banco Central da Ásia Menor basicamente ficava naquela região ali de Laodiceia, o centro financeiro da Ásia Menor. Por isso que o texto fala dessa questão de riqueza e pobreza, né? Para poder mostrar a realidade daquela comunidade. Fala de vestimenta e fala de nudez, porque Laodiceia também era conhecida pela produção têxtil, fabricação de vestimentas, de roupas, por isso que o texto fala assim, né, utiliza dessa dicotomia. E fala de colírio, né, da cegueira, do colírio para ungir os olhos, porque a fabricação de colírio ficava justamente naquela região. Então a igreja, a comunidade de Laodiceia, né, não estava atenta para a realidade, ao contexto que ela estava inserida, né? E tem muitas comunidades, a gente percebe que acha que ser igreja ou ser comunidade é falar de Deus, de Jesus, até mesmo do diabo, do Espírito Santo, de Trindade, e isso não significa ser igreja. Ser igreja é ter essa atitude profética, de não se omitir diante das crises, diante dos conflitos, diante das injustiças que vêm acontecendo, né, ao decorrer da história da humanidade. E por que Nazaré trabalha com diversas pautas? Meio ambiente, mulher, consciência negra, LGBTQIAP+, e outras pautas, porque ela não está insensível à realidade, né? Ao grito dos excluídos e das excluídas. Ela está atenta para as injustiças, ela não está omissa. O sentido de ser igreja para a comunidade de Nazaré é justamente isso, de denunciar. É não ser uma igreja morna, pelo contrário, é oferecer cura e oferecer refrigério. Por isso que nós estamos celebrando esses 47 anos e vamos continuar celebrando. E foi para isso que Deus nos convoca neste domingo, de sermos justamente nazarenos e nazarenas úteis, assim como Jesus Cristo de Nazaré foi uma pessoa que ofereceu cura e refrigério para as pessoas que estavam perto dele. Que Deus nos abençoe. É uma reflexão breve, não posso estender, mas fica essa provocação, fica essa reflexão. E louvado seja Deus, porque a atitude, a ação da Igreja Batista Nazaré tem sido justamente ser uma igreja quente e fria, oferecendo cura e refrigério. Um beijo no coração, um excelente domingo e até a próxima. Tchau! Olá, pessoal! Gostaria de compartilhar com vocês da expressão do meu sentimento sobre a classe Santuário. Meu sentimento é de profunda gratidão a Deus por ter participado desta classe, onde aprendi muito com cada um de vocês. Uma classe muito especial, iluminada por Deus, que deixa suas marcas de amor e dedicação. Sou imensamente grata a todas as pessoas que se fizeram presente na caminhada das programações, no acolhimento, no ensino,
nas orações, nas sugestões, nas palestras, cantando, tocando, enfim, nutrindo com muita afetividade a classe. Meus sinceros agradecimentos também aos irmãos que compartilharam com o desempenho da classe em tempo de pandemia. Foi maravilhoso ter vocês por perto. Desejo que a classe Santuário continue sendo uma classe de referência da Igreja Batista Nazaré, com resistência, luta e fé. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Olá, muito bom dia, irmãos. É muito prazeroso falar da classe Santuário. Durante todos esses meses em que estivemos trabalhando juntos nesta classe, foi um tempo de muito aprendizado, de crescimento espiritual, de estreitamento de laços e de refrigério, porque foi justamente no auge da pandemia que nós estávamos trabalhando. E era um período difícil, de muita dor, de muita perda, e os nossos programas da classe Santuário eram sempre um verdadeiro bálsamo, um refrigério para os nossos corações. Então eu desejo de coração que essa nova equipe sejam todos muito abençoados. E fica aqui o meu agradecimento muito especial a Verinha, a Nilza, a Mari, pela equipe linda que nós formamos. Beijos, Deus abençoe a todos. Bendiga ao Senhor da minha alma, ao Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto de luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz as nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das suas ameaças as águas fugiram, os elos se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes, escorregaram pelos vales, para lugares que tu lhe designaste. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois o Senhor tem alegria. Seja os pecadores eliminados da terra e deixe de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai reger nas asas do vento e pinta-nos de cor no pensamento. Momento, tempo, intento te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre penhorada ao seu imenso amor.